Passados os dias solenes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, chegam no calendário judaico os dias festivos de Sukkot e Simchat Torah. Sukkot celebrou-se de 13 a 20 de outubro e logo no dia 21 se deu início a Simchat Torah. Fechamos esse ciclo dos chamados Hagei Tishrei, que são as festas do mês de Tishrei, o primeiro mês do ano judaico. No pátio da Sinagoga de Lisboa, os jovens e as crianças da comunidade ergueram uma cabana, Sukkah em hebraico. A festa de Sukkot é um mandamento divino que relembra os 40 anos que o povo judaico passou no deserto como nómada, desde a saída do Egito até à chegada à Terra Prometida. Nós fazemos sempre, através do nosso grupo juvenil, o Dor Hadash, procuramos fazer atividades interativas, de cunho lúdico, de cunho pedagógico. Nessas ocasiões costumamos convidar o nosso rabino, o nosso professor também, para poder desenvolver o conteúdo de uma forma, uma linguagem diferenciada daquela utilizada no serviço religioso, por exemplo. E os nossos jovens monitores, os madrichim, fazem também o trabalho logo a seguir, com dinâmicas específicas alusivas a essas datas, para que eles possam interagir com os símbolos, com as definições, com os valores dessas festividades. Tivemos agora a festa de Sukkot, a festa das cabanas. Domingo tivemos a atividade e logo a seguir as crianças puderam ter a vivência já na sinagoga com os familiares. E isso dá um pouco mais de força e intensidade nessa vivência. O fato de poder ouvir do rabino e do professor, interagir, logo depois estar na sinagoga, dentro da Sukkah e fazer a celebração, torna essa vivência muito mais rica. Os judeus, hoje em dia, durante esta festa, saem da sua casa fixa e vão a uma cabana para lembrar que nossos antepassados também viveram numa casa frágil, sem tantos confortos, e leva também a uma boa reflexão. Mas, acima de tudo, o que nós tentamos reproduzir é a vivência do coletivo. É os judeus trabalharem sempre, a cada ano, a unidade nas diferenças. Portanto, sabemos que somos um povo, temos uma unidade, mas também somos diferentes. Inclusive, hoje em dia, existem linhas religiosas judaicas que também são diferentes. E, nesse momento, lembrarmos em Sukkah, em Sukkot, acima de tudo, nessa festividade, e o próprio ritual de juntar as espécies simboliza muito bem isso, que é unirmos na diferença, fazemos aquele chacoalhar das plantas e lembrarmos que, de qualquer maneira, somos um povo. Independente das nossas capacidades ou conhecimentos, ou até práticas ou ações, seja no âmbito universal ou religioso, temos que estar uníssono enquanto povo, enquanto história, enquanto tradição. E isso as crianças percebem muito bem. Jogos didáticos e ensinamentos adequados à idade ajudaram os mais novos a entender o significado da festa. A Sukkah pode ser feita numa varanda, pátio ou terraço. Deve estar a céu aberto. E o céu tem de estar visível no seu teto, que tem de ser feito com materiais naturais. O mandamento, o preceito diz que os homens são obrigados, durante a festa de Sukkot, a ingerir alimentos à base de pão e vinho dentro da Sukkah. Ou seja, os demais alimentos eles não são obrigados a comer, eles podem comer ali dentro simplesmente por prazer, em honra da festa, mas alimentos como o pão e o vinho devem ser ingeridos dentro da Sukkah. As mulheres estão isentas do mandamento, elas podem fazer se querem, por prazer, por acompanhar a família, elas podem, mas elas não são obrigadas. Boas-vindas à entrada, bênçãos à saída, orações que se dizem na refeição festiva e a lembrança dos 7 patriarcas de Israel. Também há um mandamento bíblico, na Torá, que diz que o judeu deve pegar estas 4 espécies e se alegrar na festa de Sukkot. As 4 espécies, nomeadamente, são o lulav, que é o mais alto de todos, que é um ramo, uma folha da tamareira, ainda fechado. Depois nós temos a aravá, que é o salgueiro, 2 ramos de salgueiro. O terceiro é a das, o mirto, 3 ramos. E a sidra, que deve ser todo formoso e bem composto. E com esses 4 elementos, essas 4 espécies, os judeus fazem o mandamento de Arbaat Aminim na sinagoga, fazem as bênçãos e alguns rituais que são praticados durante os dias de Sukkot e no decorrer das rezas na sinagoga. As 4 espécies simbolizam que há muitos tipos de seres humanos, sábios ou ignorantes, preocupados com as suas ações ou desligados delas, mas todos ligados a uma unidade. A mensagem que tem de mais universal, como de universal tem muito do judaísmo,
e que fica muito marcado nessa festividade de Sukkot em especial. Terminado a festa de Sukkot e Shmini Atzeret, vem a festa de Simchat Torah, que a tradução literária seria a alegria, o regozijo da Torá, porque ela simboliza o término do ciclo de leitura anual dos 5 livros de Moisés e imediatamente o início, de novo, no Gênesis com a criação do mundo, como um ciclo inquebrável durante todos esses anos. Na sinagoga, na véspera da Simchat Torah, os presentes vão retirar os rolos da Torá do Elal e rodear a mesa central de leitura. É um momento de grande alegria. De manhã será feita a leitura do último trecho da Torá. O livro é depois todo enrolado e logo de seguida inicia-se o livro do Gênesis. Para isso são escolhidas 2 pessoas que são homenageadas. Uma pessoa que vai ser o que vai ler o último trecho do livro da Torá e aquele que vai ter a honra de dar início ao Gênesis. Essas pessoas são chamadas de noivos, Hatanim. O que termina o livro é chamado de Hatan Torá, o noivo da Torá. E o que vai ter a honra de receber o primeiro trecho de leitura é chamado de Hatan Bereshit, que é o noivo do Gênesis. A família presente na sinagoga simboliza o ciclo que nunca acaba, tal como a Torá. Se nós não queremos que haja uma quebra, que haja um vácuo de tradições ou de valores na nossa comunidade, é fundamental que essas gerações tenham essa percepção da menor idade para que possam ser pais e avós também com a mesma carga judaica necessária para mantermos as nossas tradições. Terminar um ciclo inicial, o outro, é algo que é como que a nossa corrente nunca termina. E a nossa corrente também está na nossa família, nos nossos filhos, ou seja, que é mais uma geração, ou seja, nós honramos os nossos pais e nossos avós que nos deram esse legado e somos só os transmissores. Queremos que os nossos filhos e netos levem isso adiante, ou seja, está bem interligado.